A maré está alta, os sonhos também. Realizar começa nos passos calmos, com passos salvos, naquilo que me faço, entrelaço e abraço de fato. Me engraço toda, viro, anoiteço, remexo meu espaço, desfaço meu tempo. Só não me esqueço do meu apreço e de continuar a sonhar, pois mereço. E a todos o meu sonho, o sonho de cada um que está aqui, eu ofereço. Olá, então a gente começa essa quinta-feira, dia 9 de julho, com Estação Cultura entrando no ar com a poesia da escritora e comunicadora Beta Simon, que está acompanhada pela Liura Dutra e pelo Marcos Simon. Durante o programa a gente vai saborear mais textos da Beta e conversar com ela também. E um outro destaque de hoje é o Teatro de Bonecos Lampião e Maria Bonita, do Grupo Mosaico Cultural. E agora a gente conversa com as cantoras Andréa Cavalheiro e Dani Xavier. Amanhã no Teatro Oficina Olga Reverbel, nós vamos estar na primeira edição do projeto Horacina Correia Convida. Uma voz abre caminho para outras vozes. Sejam muito bem-vindas, Andréa, Dani. Obrigada, valeu. Boa tarde. Que legal esse projeto. Vocês estão inaugurando, né? Porque ele vai acontecer ao longo aí desse segundo semestre, né? Isso, exatamente. A gente vai ter um show agora em julho, depois um em agosto e 2 em setembro e um em outubro. Uma coisa assim. São 5, né? 5 mulheres negras que convidam outras 5 mulheres negras para participar junto, né? Para estar compartilhando ali do palco. E o projeto Horacina foi pensado justamente para homenagear essa mulher, cantora negra, Nascida aqui em Porto Alegre, e que inacreditavelmente não se sabe o paradeiro dela, não se sabe, não tem registros, né, da morte dela, não se tem registros. Ela nasceu em 1931, foi uma grande cantora, foi inclusive intérprete de escola de samba, porque ela tinha uma voz muito potente mesmo. Então, assim, ela levou a nossa música, né, como cantora gaúcha e cantora negra, para o Brasil e para fora do Brasil também, Argentina. A última gravação que se tem dela é da Escandinávia. Olha só. Ela gravou na Escandinávia em 1962. E olha só por onde ela andou e a gente perdeu esse rastro, Exatamente. Né? É assim como a como nossa muitas, história, né? A invisibilização, né? Apagada, né? A história negra é apagada, assim, né? Especialmente de mulheres, né? Dos negros, e aí fazendo o recorte para o feminino, né? Então, Álvaro Rosa Costa, que está com a gente lá no multipalco, comandando junto aí, com o Luciano né? Alabars também, sim, ele é o nosso braço do quilombo, né? Que ele mesmo eu fui visitar ele, né? Para a gente tirar as fotos lá, né, Dani? Sim, foi ótimo. E aí ele disse: aqui é o nosso quilombo. Vamos nos aquilombar. Exatamente, ali, né? Então, Álvaro fez o meu primeiro convite, né, para mim, para fazer o dia 10, amanhã, né? E eu convidei a Dani, que é a minha super companheira, assim, de muitos anos. A gente se conheceu, era século passado ou já era 2000? Acho que era. Cantando, fazendo backing vocal para uma banda de pagode. Olha Foi só. onde a gente Foi se conheceu. Primeiro momento. Foi o primeiro contato. Então, e jamais a gente perdeu o contato. E a Dani é uma pessoa muito focada, muito estudiosa, muito... E ela mesmo diz, né, Dani? Ela está toda envergonhada hoje. Estou muito envergonhada. A gente deixa para a Andréa, né, fazer... Introduzir claro, faz os elogios, né? Porque a modéstia impede, né, Dani, de tu mesmo te auto-elogiar. Mas ela é uma cantora que ela gosta de fazer backing vocal, que é uma coisa muito difícil. Bem difícil, assim. Ela é especialista. Tem uma técnica Só que eu disse: Dani, tu é uma mulher negra que precisa ser conhecida. As pessoas precisam saber quem tu é. Sim, buscar esse protagonismo aí para justamente render essa homenagem à Horacina Correia. Sim, né? é verdade. Como é que tem sido esse Olha, desafio, assim, pra também, mim, né? primeiramente, é uma honra estar aqui.
A primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 19 anos, porque eu venci o 3º Festival de Música de Porto Alegre. Inclusive, foi ali que tudo começou para mim. E estar aqui hoje, ao lado da minha amiga, Andréia, né, que é uma irmã para mim. Assim, a gente trabalha há muitos anos juntos, mas mais do que trabalho, né, é uma parceria de amizade, de carinho, de respeito e de admiração. Então, quando ela me falou sobre esse projeto do Oracina, e eu conheci a história da Oracina, eu me senti muito assim... eu senti que eu tinha que fazer parte disso mesmo, assim. Era uma convocação, porque né? eu sou, como ela falou, sou uma cantora mais de estúdio, eu faço mais trabalho de backing vocal, eu dou aula também. Mas, quando ela falou da história da Oracina, eu disse, não, a gente tem que resgatar essa artista e, se eu puder fazer, né, contribuir com isso, com a minha voz, né, com a minha arte, eu quero estar ali. Porque a Oracina é um resgate, né? A gente tem que resgatar essas pessoas que foram, entre aspas, esquecidas, né, na nossa cultura. E eu me sinto assim, eu acredito que a Oracina seja uma das pioneiras, né? Para a gente estar aqui hoje, a Oracina teve que aparecer. E, além de cantora, eu li que ela era uma atriz também e uma dançarina maravilhosa. Então, nossa, né, fazer esse espetáculo, mostrar para as pessoas a importância de Oracina Correia, eu precisava estar nesse lugar. E estando com a Andréia, que me dá bastante segurança para isso, né? Porque como eu fico mais nos bastidores das histórias, é muito bom, muito gratificante. E a gente tem ali um trechinho dos ensaios. Isso, né? ontem a gente ensaiou, temos ali Rafa Marques como baterista, né? Matheus Albornoz no contrabaixo, Aline Araújo no piano, né? E eu estou cantando uma música da Oracina, que eu vou fazer 2 canções da Oracina amanhã. Vou fazer a Casinha Pequenina, e essa aí é a Baiana de Hoje em Dia, que ela gravou, né? Gravou muito Noel Rosa. Um trechinho, então, na tua voz ali, André. A Baiana de Hoje em Dia já não se entende, se acabou. Que bonito. Isso é só um trechinho, aquela palhinha, degustação, para que o pessoal acompanhe o show por completo. Isso. Amanhã, né, André? São 2 canções, né? Tu escolheste. Da Oracina são 2 canções. E depois o show, ele tá... Ontem nós estávamos discutindo, né, que fala muito sobre casamento, né? A Oracina... porque assim, tu vê toda a história da Oracina e aí, claro, as artistas provavelmente vão pegar alguns pontos, né? A Oracina, ela casou com transmissão ao vivo da Rádio Farroupilha. Olha só que fantástico. Teve toda essa... E a rádio, né, era o veículo mais presente nessa Sim, época, né? Totalmente. A era de ouro do rádio, né? E como a Dani falava, né, é tão difícil ainda hoje, imagina para ela uma mulher negra, né, na década de 30. E aí tu comentavas do casamento, né? Isso, então aí tem muitas músicas que falam sobre amor, claro, e sobre casamento. E a Aline Araújo, assim, como tem músicas que falam sobre casamento, né? Eu disse, é verdade. Eu realmente fui montando, né, esse repertório, além das canções da Oracina, fui montando esse repertório e fui vendo, nossa, como tem coisas sobre amor, sobre casamento, e talvez isso foi o que me pegou, né, essa história dela ter feito uma transmissão ao vivo do casamento dela e sobre o amor, né? Porque com certeza, não provavelmente, com certeza, a Oracina tinha esse amor pela música e as pessoas enxergavam isso, chamavam ela de Carmen Miranda do Sul, né? Tinha todos esses e naquele apelidos, a trechinho ali mesmo a gente rádio. Sente essa pegada que a gente pôde acompanhar, então acho que é um interessante. Então, mesmo, assim, eu vou cantar Dulce Pontes, eu vou cantar Pixinguinha, a Dani vai fazer também uma participação. A gente vai fazer uma música a capela, que vai ser uma surpresa. Essa é uma surpresa. Vai ser lindo. Então, assim, vai ser um show, um espetáculo muito bonito. A gente está esperando todo mundo amanhã, dia 10 de julho, no Teatro Oficina Olga Reverbel. Os ingressos pelo site, né? Eu acho pelo que é o site do Teatro São Pedro. Do Teatro São Normalmente Pedro, ali exatamente. No complexo do Multipalco Eva Sofer, é tudo ali Isso, e começa às 19 tá horas. Vamos deixar bem firmado aqui que é às 19 horas, porque geralmente tem outra peça no Simões.
Sim. Então, e o Simões fica do lado, então, para não atrapalhar nenhuma coisa nem Aquele outra. fluxo do público Exatamente, e nem, né, a interferência de uma Às 19 sala na horas a outra. gente vai estar lá abrindo esse projeto que tem Loma, que tem Cristal, que tem Pamela Amaro, que tem Guaíra, que tem muitas outras mulheres tão gigantescas, né, tão potentes, mulheres negras aqui do nosso Rio Grande do Sul. E que a gente tem que valorizar, assim como essa trajetória e o legado da Horacina Corrêa. Comprar com antecedência, né, pelo site, importante, Com certeza. né, Dani? Isso, garantir já o ingresso, né? Porque sempre tem lá na hora, mas para esse Ainda tipo mais que de o Olga é iniciativa- menor, né? O Olga É é uma um espaço salinha- menor, logo ele já acaba o ingresso. Então, corram lá no teatrosampedro.com.br. Dani Xavier, Andréa Cavalheiro, muito obrigada pela presença aqui. Parabéns aí por essa jornada que vocês começam, né? Vão inaugurar em homenagem à Horacina Corrêa. Até Obrigada, uma querida. próxima. Obrigada. Muito obrigada. E agora a gente vai curtir mais poesia com a Beta Simon. Hoje à noite, no Café Fonfon, ela apresenta o show poético-musical Pulso Circular. Eu não entendia quando me diziam: eu sou uma farsa. Até o dia em frente ao espelho, só vi minha carcaça. Cada curva, traço, marca. Cada palavra, gesto, trapassa. Cada tropeço, passo, pirraça. Tudo sou eu. E tudo que eu faço, meio sem graça, no meio da praça, meio palhaça, que só disfarça. Dessa máscara, nem a cola gruda mais em mim. Arrebata, ressentida, no vazio da torre caída. Em uma peça não vivida, completa e cindida, toda pela metade, sem cara nem fala, uma farsa fundida. Pulso Circular, daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E agora a gente vai falar do espetáculo Lampião e Maria Bonita, do Grupo Mosaico Cultural, que estará no Teatro do CHC Santa Casa nesse final de semana. Quem está aqui para conversar com a gente sobre essa montagem são os atores Rafa Cambará e Ludi Flores. Sejam muito bem-vindos, uma alegria receber vocês aqui na Estação. Obrigada, é um prazer estar aqui. A gente voltou para casa agora. Estivemos 3 meses numa turnê na Espanha, com esse espetáculo mais outro, que chama Menina Onça. E então voltar já com esse espetáculo marcado para fazer em Porto Alegre, para nós é um prazer e uma honra. E como é que foi essa circulação por terras espanholas? Foi uma maravilha. Eu não tenho dúvida em dizer que o nosso trabalho desenvolvido por toda a classe artística aqui do Rio Grande do Sul é de muito alto nível e a gente acaba se destacando nos festivais lá. Acho que a gente tem uma profundidade, de forma geral, falo isso como uma classe mesmo, principalmente dos bonequeiros, que são os meus iguais, os meus pares. A turma aqui desenvolve um trabalho muito bom, muito diferenciado e a gente incluído nisso. Chegamos lá, nosso trabalho chega muito bem, se comunica, tu vê que o que a gente fala, as questões nossas aqui, a história desse espetáculo, Lampião e Maria Bonita, é uma história universal, né? É uma história de luta contra a injustiça, é uma história cheia de erros e defeitos, como somos todos nós, né? Então, acho que isso aí traz também para perto tanto aqui o nosso povo, nosso querido povo brasileiro, nosso querido povo aqui de Porto Alegre, os gaúchos, quanto também fora daqui, rola muito bem. Pois é, essa abordagem, né, de uma obra que é local, regional, mas que fala para todo o Brasil, que já é um continente, né? O Brasil já é um continente e é uma obra que se comunica com todos os estados e como tu relataste, né, Rafa? Ela é universal, assim como Don Quixote, né, fala conosco. Lampião e Maria Bonita. Tiraste as palavras da minha boca. Eu acho que Lampião e Maria Bonita é uma história de amor, né? O nosso espetáculo, mais que tudo, conta uma história de amor.
com todos os percalços que tem em Romeu e Julieta, que tem no Don Quixote, que tem... De amor e muitas aventuras. É, e muitas aventuras. E mais que tudo, assim, eu acho que essa obra ela tem um tom universal e a gente trabalhou ela na linguagem do teatro de bonecos popular brasileiro, que são os bonecos que são denominados mamulengos, que aí eles têm origem lá no Nordeste do Brasil, mas hoje estão espalhados por todo o mundo também. Então, a gente quis prestar uma homenagem a esses grandes mestres, a essa cultura brasileira que nós temos que valorizar tanto, que é o teatro de mamulengo. Sim, porque a obra é universal, né? Mas vocês sempre buscam trazer aquilo que é da nossa essência, né? Da nossa identidade, com justamente, né, os mamulengos, que são muito típicos aqui do Nordeste, né? Lud, conta, né? A gente estava falando da Associação contra as Obras, né? Assim como o Don Quixote, o que o Lampião e a Maria Bonita enfrentam não são, né, os moinhos de vento, o que eles buscam provocar no público, né? Tu já disseste, tem muita diversão, tem o lúdico, né, também. E o que vocês mais provocam no público e buscam, né, para essa conversa, né? Sim, o espetáculo é um espetáculo que, além de contar a história, a gente busca improvisar com o público que está ali, a gente sempre brinca com as pessoas, a gente tem vontade de fazer essa homenagem, mas está sempre no presente também, buscando aquilo que está acontecendo no momento. E o espetáculo ele é feito para toda a família, ele não é um espetáculo infantil. Então, ele se torna mais universal ainda por isso. A gente leva essa história para todo mundo viver junto e acho que isso é o mais legal, assim, a gente poder brincar com o que está acontecendo aqui no momento. E tem uma coisa que contar. a gente estreou esse espetáculo um pouquinho antes da pandemia começar, e aí depois disso a gente ficou enclausurado, e fomos, durante aquele período de reclusão ali, cambiamos o texto, traduzimos o texto para espanhol, para francês. Então, nós já fizemos agora 5 turnês, a gente fez Uruguai, Argentina, França, Portugal, Espanha, e aí me parece que hoje, assim, com 500 apresentações feitas em tantos lugares do mundo, o espetáculo ele realmente está com uma coisa que se comunica com todos os lugares. E a história de Lampião e Maria, e principalmente a Maria Bonita, assim, eu acho, nesse período que a gente está vivendo agora, de revisão mesmo, de todo o histórico machista, de todas as opressões que a gente passou, a Maria Bonita é uma mulher que deveria ser muito mais reverenciada por a gente, por todo o Brasil. Ela é uma feminista primordial, assim. Ela largou um casamento, né, para fugir com o Lampião, para viver a aventura. Sabe, ela quis ter autonomia da sua vida, né, fazer as suas coisas. Isso que a gente está lutando, isso lá em 1928, né? Então, assim, foi uma desbravadora, eu acho que, né? se nós fôssemos estrear o espetáculo hoje, já com tanto conhecimento mais sobre a história deles, eu faria o espetáculo Maria Bonita e Lampião. Ah, boa, porque ela merece muito mais essa homenagem. Esse protagonismo, a importância, né, dela é imensa, assim. Então, para quem for lá assistir, com certeza vai se divertir. Então, sexta e sábado, né, para o pessoal ficar atento aí, sessões sempre às 3 horas da tarde, às 15 horas, né, tá ali na tela, no Teatro CHC da Santa Casa, ingressos pela plataforma simpla.com.br. A gente deixa como referência, já agradeço ao Rafa Cambará e à Lud Flores pela presença aqui, desejando sucesso e registrando o perfil no Instagram para acompanharem por lá também as próximas atividades, @Grupo Mosaico Cultural. Posso dar só um recadinho? Por favor. Queria agradecer o espaço, queria reforçar aqui Vida Longa TVE, isso aqui é um espaço muito importante que a gente precisa preservar, então a todos os colegas, a ti e a todos que estão aqui por trás das câmeras, por trás dos backstage, muito obrigado por manter esse aparelho público aqui vivo, tal, fica o nosso profundo agradecimento. Viva a TVE! Fica o nosso salve aí, a comunicação pública. Então, vou aproveitar e dizer que a Lud já atuou aqui, já foi colega, né, na casa. E o Rafa, ele participou da confecção dos bonecos do Pandorga, que é o nosso programa, assim, icônico, né, infantil, né, da nova temporada aí, das últimas versões aí dos nossos queridos bonecos do programa Pandorga. Gente, muito obrigada, sucesso no espetáculo, até uma próxima. Muito obrigada, Paula. Um abraço para todo mundo. E a gente confere aí agora as dicas culturais que a gente preparou para o final de semana que está chegando. Muita coisa bacana. Olha lá.
precário, provisório, perecível. Amanhã, o músico Lenine se apresenta no Auditório Araújo Viana. Acompanhado de banda, ele traz na íntegra seu novo disco, Eita, além de sucessos que marcaram sua carreira. É a partir das 9 da noite, ingressos pelo Simpla. Eis aqui A gente teve um pequeno probleminha com a imagem, deu uma travada aí na nossa reprodução da agenda cultural. A gente faz um rápido intervalo, volta em seguidinha com mais Estação Cultura. Se me cantas em silêncio, meu corpo areia branca, ainda enxuga o mar do choro das estrelas que tu contaste em minha pele. Se me cantas em silêncio, teu corpo tatuagem ainda constela imagens, risos das histórias que eu contei na tua pele. Se me cantas em silêncio, nossos corpos padentrinhos ainda sentem o absurdo do colapso da elipse que perdura em desatino. Se me cantas em silêncio, o amor não serenou, Além de sucessos que marcaram ainda finges pra ti mesmo. Até quando, até quando? Se me cantas em silêncio, é que em nosso dicionário não há palavras. Lindo, então. Chegou a hora da gente bater um papo agora com a Beta Simon sobre o show poético-musical Pulso Circular, que acontece hoje no Café Fonfon. Ela está acompanhada aqui pela Luíra Dutra e também pelo Marcos Simon. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, viva TVE! Salve, salve! Ah, que bacana! E a gente tem esse compromisso, né, de poder hoje a gente tá trazendo aí tantas agendas importantes, né, buscando o resgate de histórias de mulheres apagadas, esquecidas, né, na nossa história. E eu acho que o Pulso Circular, ele também tem um tanto desse resgate, né, Beta? Conta um pouquinho da concepção do trabalho, como é que vai ser, né, nesse momento ali no Café Fonfon, que também é um espaço super acolhedor, né? Muito obrigada, Paula. É exatamente isso. O pulso circular é a ideia de fazer a vida pulsar, reverberar. Como nós falamos, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Essa é a ideia dos gatilhos de fora, né? Então, seja um som, a vida, uma informação, como nós somos tocados, impactados pelo que nos chega. Então, nós juntamos artistas, vamos fazendo pulsar, tem poesia minha, eu tenho 4 livros, e nessa noite nós faremos 2 livros e meio, digamos assim, que eu tenho um livro que é infantil, da Pata Tortinha, que a gente só faz o refrão da música, mas os outros 2 livros são de poesias e canções autorais, e tem uma poesia que se chama Reverberações, né? E ela termina dizendo: o de fora com o de dentro num pulso circular. Teremos as poesias autorais, canções autorais e pintura ao vivo com a Esther Fabiana Sterenberg. Pois é, uma reverbera na outra, impacta e na outra. ela acontece durante todo o processo, em algum momento específico? Como é que vai acontecer? E é literalmente uma obra viva, né? Sim. Eu brinco que mesmo um espetáculo que já está super, né, alinhadinho, muito azeitadinho e que já é feito por muitos anos, ele sempre é um espetáculo novo, né? Porque tem um momento do contato com o público, isso tudo renova, né, a obra.
E nesse momento, com certeza, né, mais do que nunca, é um espetáculo, uma obra viva, né, Beta? Eu chamo de poesia viva, inclusive, né? É uma obra viva, é sempre a obra aberta, como diz Humberto Eco, né? Então, nós temos as energias do público lá presente, e eu convido o público para participar. Tem interação, tem dinâmica o tempo todo. A pintura ao vivo, ela começa no começo, no início, e vai até o final. E essa tela, ela é especial porque ela fez parte do nosso videoclipe da música Reverberações, que o pessoal pode conferir no YouTube. E ela continuou no show do lançamento da música na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa, onde nós moramos, a Fábio, que é artista plástica argentina, e eu, nós moramos em Capão da Canoa. Então, nós fizemos um show lá, também muito bonito, e continuou a tela, e dessa vez vai ser a finalização da tela, e vai estar disponível também para aquisição do público que estiver interessado. Então, a arte e é um processo, né? Isso É um também marca um processo. outro aspecto que é fundamental, que é o processo, né, de criação, que ele está sempre E o processo presente. de criação está sempre em aberto. Eu chamava de sessão poética, e agora eu chamo de show poético musical, porque é uma sessão, né? É uma sessão, ali, às vezes, de terapia também. Sem dúvida. Porque nós estamos falando de ciclos emocionais de altos e baixos, de quem somos, as nossas vicissitudes, nossas ironias, nossos devaneios, delírios, loucuras, e tudo isso a gente vai trazendo. Cada vez que eu faço uma apresentação, é com músicos convidados diferentes. Pois é, quem é que né? vai estar nessa sessão Então, de hoje a gente já à fez noite? em Santa Cruz do Sul, em Porto Alegre, em São Paulo, em Capão da Canoa, e hoje nós teremos convidado Marcos Jobim, na voz e violão, participação especial do Marcelo Delacroix, na voz e violão, com suas músicas autorais também, e Marcos Simon, meu irmão, que vem de São Paulo, para fazer percussão. A Luíra não vai poder estar nessa vez, vai ficar na próxima. E também nós teremos a participação da Esther, Fabiana Sterenberg, na pintura ao vivo. Fica o convite, então, não esqueçam, para hoje, às 9h da noite, já programem-se ingressos pela plataforma simpla.com.br. A gente deixa o site também, betasimon.com.br, está aí na tela, e ainda o perfil no Instagram para acompanhar aí as próximas ações, é o @betasimon. Só chegar lá, hoje às 21h, show Pulso Circular, um show poético, né, cheio de poesia e de convites aí à reflexão e à fruição da arte. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Luíra, Marcos, Beta, e a gente vai encerrando por hoje. Lembrando, né, que tem a nossa reapresentação às 11h da noite e que também dá para rever nos canais da TVE pelo YouTube. A gente fica agora com o clipe que a Beta falou, né, Beta Simon, para a música Mutum. Não sei se é o mesmo, Beta? Não, Beta, não, né? Esse é um música, outro. Da música que o Mutum. Marcos Simon, meu irmão, fez para o nosso sobrinho quando nasceu e que disse, lindo. Beta, faz a letra, e eu fiz a letra. E é um convite aí para a gente curtir a vida. Celebrar a vida, celebrar né? a vida, conexão com a vida. Os nasceres da vida. A gente volta amanhã a partir das 2h da tarde aqui pela TVE. Tchau, tchau. Passarinho no ar, na cachoeira se ouvir, pelo cerrado cantar, leve caminho se abriu, sendo livre.